Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, a todos que têm visto, assistido esses vídeos. A gente vai dar continuidade aqui, né? Até a lição 24, depois nós continuaremos falando de Daniel, depois a gente vai falar de 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 1 e 2. Hoje nós falaremos do Fundamentos da Fé Cristã, agora a lição 19. Como a gente sempre tem dito, aqui a tentativa não é de nenhum curso de teologia, mas falar a palavra de Deus para todos vocês e para mim também. A palavra é sempre nova. A palavra é sempre nova. Então, toda vez que a gente acessa a palavra de Deus, a gente se torna um pouco mais novo, um pouco mais cheio de vida. E a lição de hoje é a igreja, parte 2. Como nós sempre comentamos aqui, a gente fala um título maior, a referência bíblica dessa lição, e a gente fala os títulos menores e vai adiantando, falando dos assuntos, ou indicando os versículos bíblicos, ou lendo a própria palavra que está presente aqui no texto, ok? Então, hoje, bastante referência também, hein? Isaías 53, 10 e 11, Mateus 16, 18, João 1, 12 e 13, João 3, 3 a 6, João 20, 19, 20. E o título grande é O Surgimento da Igreja, e os títulos pequenos, A Promessa de Jesus e o Meio para o Cumprimento, para o seu cumprimento, Uma Nova Aliança, A Experiência dos Primeiros Discípulos, a primeira grande expansão da igreja em Jerusalém. Então, vamos lá caminhar nos subtítulos aqui, né? A promessa de Jesus e o meio para o seu cumprimento. Começamos daqui já. Jesus, ao revelar a igreja para Pedro, afirmou que ele mesmo a edificaria. Mateus 16, 18. Mas como isso seria possível se a igreja foi gerada somente após a sua morte, ressurreição e da descida do Espírito Santo, batizando todo aquele que nele crê no seu corpo? Justamente porque a igreja é o complemento de Cristo, ou seja, os filhos gerados por Deus em Cristo, como os membros de seu corpo, assim, Cristo, como a cabeça, opera em seus membros a edificação de sua igreja. Efésios 4:11 nos mostra que Cristo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo capacita os membros do seu corpo, os quais possuem o seu espírito. Romanos 8, 9. E a sua vida. 1 João 5, 11 e 12. E os usa com o fim de edificar todo o seu corpo, que é a igreja. Então aí dá para entender melhor, né? Uma nova aliança. O Novo Testamento nos revela uma virada que Deus dá, não só na história, como também na execução de seu plano e na sua forma de se relacionar com os homens. A palavra nos mostra que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, trazendo a graça e a realidade de Deus. João 1,14. Revelando-nos o coração de Deus, seus gostos, pensamentos e vontades. Ele teve aqui um viver humano e por fim morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, sendo glorificado. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Como Senhor e Cristo, ele foi glorificado como Senhor e Cristo. Após a consumação desses fatos, tudo mudou e muitos não entenderam, até mesmo vários daqueles que amavam a Deus. Criam em Deus, não conseguiam usufruir da graça e da realidade de Cristo, justamente por não perceber essa mudança. Em certa ocasião, Jesus disse a um grupo de fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. O próprio apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, embora fosse profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, era perseguidor da igreja. No entanto, após crer, foi logo batizado, tornou-se membro do corpo de Cristo, a igreja, e teve sua vida mudada. Aleluia! Jesus veio estabelecer conosco uma nova aliança, diferente da primeira, que era algo fora de nós. Nessa nova aliança, Deus nos habilita para ser seus ministros, ministros do Espírito, ministros que têm a glória permanente em si. Uma glória que vem de Cristo em nosso interior, que nos transforma dia a dia à sua própria imagem, à medida em que o contemplamos. A experiência dos primeiros discípulos. No capítulo 20 do Evangelho de João, podemos ver a experiência que tiveram os discípulos de Jesus no dia da sua ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, os discípulos estavam todos trancados em uma casa, com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículos de 19 a 22 de João 20. Os discípulos já haviam crido em Jesus, haviam aprendido com ele. No entanto, agora que Jesus passou pelo processo de morte e ressurreição, tornando-se o Espírito que dá vida, como está em 1 Coríntios 15, 45, ele precisava regenerá-los com a sua vida mediante seu Espírito. Efésios 1, 13. Enquanto Jesus estava em carne, junto deles, eles não poderiam receber o Espírito Santo em seu interior, porque careciam da justificação. Mas, naquele momento, o Cordeiro de Deus já havia passado pela cruz e levado as iniquidades sobre si. Havia também ressuscitado e sido entronizado como Senhor e Cristo. O poder de Deus foi exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 20 a 23. Assim, ao soprar sobre eles, Cristo estava infundindo-se neles como vida, regenerando-os. Ali eles se tornaram filhos de Deus, nasceram de Deus. João 1, 12, 13. Os versículos, 12 e 13. A primeira grande expansão da igreja em Jerusalém. Esse é o último subtítulo de hoje. O Senhor Jesus, após a ressurreição, permaneceu ainda se manifestando aos discípulos por 40 dias. Atos 1, 3. Antes de ascender aos céus, Mateus nos revela nas últimas palavras do Senhor Jesus aos discípulos, comissionando-os para que o propósito dele fosse cumprido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Após receber tal comissão, por instrução do Senhor, Atos 1, 4, eles permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, de que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 8. Sucedeu, pois, no dia em que os judeus comemoravam a festa de Pentecostes, estando eles reunidos, todos foram tomados cheios do Espírito Santo, que os revestiu de autoridade e poder para pregar o Evangelho. Ali teve início a igreja em Jerusalém. Atos 1, 8,
Para se tornar filhos de Deus, basta crer e receber o Senhor. Nesse momento somos justificados, reconciliados com Deus e regenerados pelo seu Espírito. No entanto, para cumprir a incumbência de Cristo para a sua obra, precisamos nos voltar ao Espírito, estar cheios do Espírito, para ser revestidos de poder e capacitados. Assim como aconteceu com os primeiros discípulos, acontecerá também conosco. Deus deu à igreja a incumbência de pregar o Evangelho com vistas à expansão de seu reino. No entanto, não recebemos simplesmente uma procuração de Jesus para agir em seu nome. Antes, ele diz que estaria conosco todos os dias. Ele é o nosso Emanuel. Não apenas saímos em nome de Jesus, mas com Jesus. Emanuel significa Deus conosco. Ao homem, cumpre anunciar, falar, pregar, expor o Evangelho. E ao Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, provendo-lhe a salvação. Deus não prega o Evangelho e o homem não salva. Assim, para o avanço e a propagação do Evangelho, Cristo, como a cabeça, conta com o auxílio e o funcionamento dos membros de seu corpo, os quais precisam estar cheios do Espírito Santo para que haja esse vínculo capacitante. Foi dessa maneira que Pedro, ousadamente e cheio de poder do Espírito Santo, se levantou e pregou o Evangelho a todos os que estavam presentes. Após ouvirem, ficaram sensibilizados no coração e perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia houve uma acréscimo à igreja em Jerusalém de quase 3.000 pessoas. Atos 2, 37 a 41. Esse foi o início da igreja em Jerusalém. Esse também é o ciclo da vida que vem ocorrendo desde então. Os discípulos de Jesus pregam o Evangelho, o pecador crê em Jesus Cristo, invoca seu nome e o recebe como seu Senhor, é batizado e torna-se membro do corpo de Cristo. Depois, na vida da igreja, é ensinado e discipulado para a edificação, crescimento de vida, até o ponto de se tornar alguém capaz de se multiplicar por meio da pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor por esta noite, né? Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.